Mateus capítulo 3, a partir do verso 1 até o 10. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto e mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que já cantamos, por tudo que já louvamos, tudo que ouvimos, Pai. Peço que o Senhor me use apenas como uma ferramenta, que de fato eu sou, Deus, e que o Senhor use a minha boca para falar para as pessoas que estão aqui, pois o Senhor trouxe as pessoas que o Senhor quis trazer aqui, Deus. Então que o Senhor possa estar me usando nesse momento, para que nós possamos sair daqui, Pai, edificados da Tua Palavra. Mantenha a nossa mente, os nossos corações atentos para o que o Senhor quer nos dizer essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu estou com um pouco de tosse, que eu sou muito alérgico, eu estou com uma alergia muito forte. Então, se sair alguma coisinha, por isso que eu estou com esse microfone aqui, não estou com aquele, né? Porque esse eu tenho como... Tá bom? Só esclarecendo. Irmãos, todos concordam que hoje nós vivemos num mundo de aparência? Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas querem se parecer com alguém ou se parecer como algo, e para o mundo tanto faz o que você é realmente, mas o que importa é o que você parece ser. Hoje nós vivemos em um mundo baseado em status, em seguidores. Hoje nós, com a internet, nós vemos que muitas pessoas amam postar fotos de viagens, postar fotos das coisas boas que lhe acontecem, isso é muito legal. Mas raramente nós vemos pessoas, mas é muito raro, pessoas postarem as suas dificuldades e o que realmente é a vida delas. Geralmente, quando alguém vai na sua casa, você arruma o local em que a pessoa vai te visitar, mas se abrir a porta do quarto, cai roupa, cai bagunça para tudo quanto é lado. Por quê? Você só vai arrumar a casa onde a pessoa está, às vezes. Nós vemos que as pessoas elas se preocupam muito com a aparência e com quem você parece ser. Que status a sua figura vai ganhar, quem você quer ser ou parecido com alguém para ganhar status e ser aceito por algum grupo. Hoje nós vivemos num mundo assim, infelizmente. Mas será que para Deus o que nós parecemos ser importa? Será que para Deus a roupa que você veste, o estilo que você tem, ou seja lá o que você faça para chamar a atenção das pessoas, será que para Deus isso importa? Hoje nós falamos aqui que Deus ele está interessado no nosso coração. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e de verdade, em verdade, quem nós somos realmente, e não quem nós parecemos ser. Hoje nós vamos falar sobre um rapaz, um personagem que ele contrariou tudo isso. E segundo Jesus, ele foi o maior homem nascido de mulher. E nós vamos falar sobre esse homem hoje que é João Batista. E analisar algumas atitudes que ele teve. Atitudes simples do dia a dia, que tornou ele um grande servo de Deus. Do versículo 1 ao 4, peço que os irmãos leiam comigo novamente. A Bíblia diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. João Batista ele era um homem muito diferente até para a sua época. Provavelmente João já era o diferentão desde que ele era criança. Ninguém começa a comer gafanhotos de um dia para a noite, né? Ninguém começa a comer gafanhoto e beber mel do dia para a noite. Provavelmente ele já era uma pessoa diferente. Ele já se comportava diferente, ele tinha atitudes diferentes, até porque ele sabia qual era o seu propósito aqui na terra. Ele mesmo diz que eu sou aquele que anuncio no deserto, vós que clama no deserto, preparem caminhos retos para o Senhor. Ele sabia que ele estava anunciando a vinda do todo-poderoso Messias. Mas João ele começou a ganhar fama, ele começou a ser conhecido porque muitas pessoas vinham de toda a região da Judéia para ouvir João pregar. No deserto, ok, mas iam até lá para ouvir o que João tinha para fazer. Tanto é que ele batizava muitas pessoas. Mas nós vemos que, mesmo com o reconhecimento das pessoas que ele era um profeta, e com sendo notado pela sociedade da sua época, ele não mudou a sua essência. Ele não foi correndo comprar roupas finas, ele continuou usando o que ele usava. Ele não começou a pregar apenas num palácio ou numa sinagoga, ele continuou pregando onde ele estava pregando. Ele não perdeu a sua essência. Isso mostra uma atitude muito importante de um servo de Deus: simplicidade. João era quem ele era de fato. Não fazia modinha para ninguém, não fazia tipo para ninguém, ele não queria ser aceito por ninguém, ele apenas era quem ele era e estava exercendo o papel que ele nasceu para fazer, que era anunciar a vinda do Messias. João, então, ele contraria tudo que nós acabamos de dizer aqui, e que naquela época também tinha um certo status. Ser um fariseu, por exemplo, ser um coletor de impostos, por mais que era odiado pelos próprios judeus, eles tinham uma certa moral com o Império Romano. Mas João, ele contraria tudo isso que nós falamos. Sabe por quê, irmãos? Que é tão importante um servo de Deus ser simples e ser quem ele é realmente? Porque você querer parecer com alguém que você não é está intimamente ligado com o seu ego. Porque você não gosta ou não aceita quem você é e tenta se parecer com outro para ser aceito por outros. E isso está intimamente ligado com o seu orgulho, com o seu ego, e continuamente isso se torna um pecado. Então a simplicidade de João precisa ser destacada. Do versículo 5 ao 10, peço que os irmãos também acompanhem. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, não eram poucas pessoas. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Outra característica de um grande servo de Deus, que era João Batista, era corajoso e verdadeiro. Primeiro, ele era simples. Segundo, ele era corajoso e verdadeiro. João, ele não negociava a verdade da palavra de Deus. Com João não tinha meio termo. Aliás, a palavra de Deus não nos mostra um meio termo. João, ele era uma pessoa que não importava onde ele estava, com quem estava e o que ele precisava falar. Se a palavra de Deus ordenava que ele falasse, ele falava. Ele afrontou, nesses versículos que nós lemos, ele afrontou o grupo dos fariseus para a época, que era uma autoridade religiosa muito considerada na sua época. Como estavam indo pessoas de toda a região da Judéia, da Galileia, Jerusalém, obviamente que despertou a curiosidade dos fariseus, porque eles se achavam os detentores da lei, eles se achavam os donos da lei. Vamos lá ver o que esse rapaz está pregando.
Assim aconteceu muitas vezes com Jesus posteriormente. Vamos lá ver o que esse tal de João está pregando no deserto. Vamos lá. E quando eles chegam até o local, João diz: raça de víboras. Como vocês podem pensar que escaparão do juízo que se aproxima? E aí ele diz: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A Bíblia diz que João, ele pregava o batismo por arrependimento. Ele sempre chamava as pessoas a se arrependerem. Não existe salvação se não houver primeiramente arrependimento de quem você é, dos seus pecados. Confessar os pecados é entregar de todo o coração tudo que você tem para Deus. João, ele estava quebrando as aparências ou os status dos fariseus. Os fariseus, eles se vestiam diferente dos outros povos, das outras pessoas da sociedade, para que eles se destacassem no meio da multidão e quando olhassem para os fariseus falassem: olha, este é um fariseu. Viviam de aparência. É o mesmo grupo que certa vez Jesus disse: túmulos caiados, são bonitos por fora, mas podres por dentro. Os fariseus viviam uma falsa santidade, cobrando das pessoas. Curioso que João diz: raça de víboras. Eles mataram muitas pessoas usando a desculpa da lei, sendo que se eles olhassem para dentro de si mesmos, eles veriam que eles também mereciam morrer como essas pessoas que eles estavam julgando. Só que para o outro a lei servia, para mim, não. Então eram pessoas que viviam uma falsa santidade. E João não se importa se são fariseus, se são conhecidos, se são conceituados, ele repreende e chama, igual chamou a todos para o arrependimento: arrependam-se. Ser é mais importante do que parecer ser. Quem você é? Não estou perguntando com quem você quer parecer ou quem você quer ser. Quem você é. Deus sabe quem exatamente você é. Se derrame na presença dele. Não tem nada que você faça, por mais vergonhoso que você possa achar que é, que Deus não vá te ouvir, ou ele não saiba. Porque para nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós precisamos confessá-lo. 1 João diz: se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e os limpar de toda e os purificar de toda injustiça. Se confessares os vossos pecados. Tem um se, que significa um acordo. Se não tiver isso, não terá aquilo. É simples. Se confessarem os vossos pecados. Isso é se derramar, como nós cantamos aqui. Isso é se entregar de todo o coração. Não esconda nada de Deus, porque Ele já sabe. Apenas Ele quer que você confesse. Confessar os pecados para Deus não é você deixar Ele conhecedor do que você faz, porque Ele já sabe. Mas sim é se entregar dizendo: Senhor, eu sou um pecador e me ajuda, por favor. João diz que aquele que viria após ele, que era o Messias, ele não era digno de desamarrar as correias de sua sandália. Ele batizaria com o Espírito Santo, mas também com fogo. O mesmo Cristo que veio para salvar, ele também condenará no último dia. João, ele não deixava algo muito importante de lado: pregar também a condenação. E infelizmente nós vemos hoje em dia muitos movimentos evangélicos que escondem a condenação. Sabe por quê? Talvez não seja lucrativo. Talvez isso não dê ibope na televisão. Talvez você vai perder pessoas no seu auditório se falar de pecado. Certo pregador americano já disse isso em outras mensagens. Ele junta todo domingo pela manhã mais de 1 milhão de pessoas no seu auditório, fora as rádios e TVs. Certa vez ele disse: eu jamais poderia falar de pecado. Isso machucaria as pessoas. Spurgeon disse: o verdadeiro evangelho é aquele que quebra o coração e não que massageia o ego. É o mesmo que também disse para as pessoas que estavam vindo à igreja para subir na vida ou para ganhar alguma coisa: parem de procurar a Cristo para subir na vida, porque o símbolo do cristianismo não é uma escada, é uma cruz. Então nós não podemos jamais deixar de pregar a condenação que também existe.
O machado está posto à raiz da árvore. Todo aquele que não der bom fruto será cortado e lançado, porque o mesmo que batiza com o Espírito Santo, também batiza com fogo. E esse é o puro evangelho. Como é que você vai pregar a mensagem do evangelho, o amor de Deus, sem você falar do que ele te livrou? Porque o evangelho puro e simples é: Deus se encarnou, pagou o preço na cruz no seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia para te livrar da condenação. Não tem como a pessoa entender o amor de Deus por ela se ela não entender aonde ela estava indo. Não tem como ela entender o grande livramento que a cruz é para nós se nós não entendêssemos para onde estávamos caminhando a passos largos. Essa é a mensagem da cruz. Agora eu peço que os irmãos abram em João, capítulo 3, versículo 22, até o 30. João, capítulo 3, versículo 22, até o 30. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu mesmo disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que fui enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A terceira grande atitude de João, que se destacava como um grande servo de Deus, era reconhecer quem ele era e qual era seu papel aqui na terra. Sem mais e sem menos. Por isso que eu estou perguntando: quem é você e qual é o seu papel aqui? Isso é essencial para a nossa caminhada aqui com Deus. João estava batizando num lugar que tinha muitas águas. João também tinha seus discípulos. Jesus também, ainda mais, porque Jesus estava sendo notado naquela região. E todos estavam indo ouvir Jesus. Os próprios discípulos de João estavam deixando João para ouvir o Jesus. Para ouvir esse Jesus que está aparecendo e fazendo grandes milagres e sinais. Esse que dizem que é o Messias para a época. Mas tentaram causar uma certa inveja no coração de João e uma certa intriga com isso. Foram falar para ele: João, cara, esse rapaz que você falou que é o Messias, que você anunciou no Rio Jordão, que você batizou no Rio Jordão, ele está do outro lado batizando mais gente que você e todo mundo está indo para lá. Tipo assim, você não vai fazer nada não? Você está perdendo sua plateia, você está perdendo seus amigos, você está perdendo tudo, ele está tomando tudo de você. Você não está com inveja não? Você não está bravo? Você não vai fazer nada a respeito, João? Daí entra uma pessoa que sabe quem é e sabe por que ela está aqui. João era um cara, como nós já dissemos, muito bem resolvido. Muito bem resolvido. E ele disse uma das frases mais impactantes na minha visão de toda a Bíblia. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João em nenhum momento ele tentou ser alguém que ele não era, porque ele sabia quem ele era apenas aquele que estava clamando no deserto que o Messias estava chegando, era esse o papel dele. Ele não tentou ser um tipo de Messias, ele poderia ter falado assim: olha, eu não sou o Messias, mas eu sou primo dele, nós estamos assim, ó. Ele poderia ter falado isso, porque ele era primo de Jesus.
Em nenhum momento ele usou a figura de Jesus para se escorar e ganhar fama e ser considerado pelas pessoas. Em nenhum momento ele se escorou na figura de Jesus, porque ele sabia quem ele era. E ele ainda disse: olha, eu só sou isso daqui que vocês estão vendo. Eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo, porque já haviam perguntado isso para ele. Eu só vim anunciar, meu papel está feito, agora é necessário que ele cresça, e eu, quem sou eu? Que eu diminua. Hoje em dia nós vemos muitos artistas gospel, muitos pastores celebridades, muitas pessoas se escorando no evangelho para ganhar fama, para ser notados, para ganhar likes, para serem vistos na televisão. Homem nenhum tem direito de usar o evangelho a benefício próprio. Homem nenhum tem direito de usar o evangelho para falar o que quer, quando quer e a hora que quer. O evangelho, a palavra de João, não era de João, mas era de Deus. É para isso que estamos aqui. Nós vemos, infelizmente, em muitas igrejas, pastores, celebridades, e o pior, uma grande multidão aplaudindo. Por isso que Oséias 4,6 diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. João não era esse tipo de pessoas que queria se promover através do Messias. E ele era primo dele, hein? Infelizmente, se nós não vivermos essa frase, é necessário que ele cresça ou diminua, o nosso ego vai tomando conta da situação. E nós começamos a achar que nós somos mais do que realmente nós somos. E nós somos apenas ferramentas na mão do Deus vivo. Você é apenas uma ferramenta. Eu não converto ninguém a Cristo. Eu não tenho a capacidade de converter ninguém, porque esse é um papel do Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Apenas abrimos a boca para falar o que Deus quer que nós venhamos a falar. Ponto final. Agora, se a pessoa vai crer em Cristo ou não vai crer em Cristo, já não cabe a mim ou qualquer outra pessoa. Se alguma vez você pregou para alguma pessoa e essa pessoa se converteu, você foi uma ferramenta apenas usada por Deus. Se nós nos comportássemos como nós somos de fato, nós veríamos muitas igrejas mais fortes e crescendo hoje em dia. A igreja chegaria muito mais longe, atingiria objetivos muito mais altos, se nós nos colocássemos no nosso lugar, que é de servo. Servir os outros, não estar acima dos outros. Ninguém é mais. Eu não lembro qual dos 3 irmãos que falaram isso. Acho que foi o irmão Dionísio. Nenhum de nós é um pouquinho melhor ou pior do que ninguém aqui. Não tem ninguém que é melhor ou pior ou está numa posição elevada e Deus olha lá de cima e olha, esse rapaz está na frente dos outros. Não. Todos nós igualmente somos dignos de misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus é apenas o único motivo de nós não sermos consumados por Deus. E João sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Quem é você? Não estou perguntando de RG, endereço, tudo mais. Mas quem é você? Se coloque como servo. E as coisas caminharão muito melhor. João poderia ter dado lado para a intriga. João poderia ter pegado pilha, né? Quem esse Jesus está pensando que eu vou lá conversar com ele? Não. Isso é natural, é necessário que ele cresça, está tudo certo. Ele não mistificou a figura dele como o primo do Messias. Não. E é isso que nós temos que entender. Que o evangelho cheio de glamour que é pregado aí fora, que muitas vezes pegam o evangelho como se fosse uma árvore de Natal e vão enfeitando, para ficar mais bonito, mais agradável ao ouvido. Não estou dizendo que a palavra de Deus não possa ser agradável, porque ela é agradável, mas nem sempre ela é agradável. Peço também, o último texto que eu peço para os irmãos abrirem, em Marcos, capítulo 6, do versículo 14 em diante, para nós vermos mais uma atitude de João Batista. Marcos, capítulo 6, versículo 14 ao 29. A palavra de Deus diz assim: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido.
Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem que decapitei, ressuscitou dos mortos. Por isso o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não é te permitido viver com a mulher do seu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem muito justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. E o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E eu te darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu a ordem, e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Outra coisa que João ele tinha muito evidente na sua personalidade era: ele pagava o preço, se tivesse que pagar o preço. A única coisa que nós temos de graça nessa vida é a salvação, porque ela é inteiramente de graça. Não é por obras para que ninguém se glorie. De resto, tudo nós temos que pagar um preço. Como eu já disse, João não se importava se ele estava falando com um rei ou com um serviçal. João ele não media a classe da pessoa, a idade da pessoa e quem ele era ou deixava de ser. Tanto é que ele disse para o próprio rei Herodes que ele estava errado. Ele repreendeu alguém que estava vivendo em pecado, mesmo sendo rei e podendo matá-lo, como de fato aconteceu. João foi decapitado na prisão por um pedido de Herodias, que era sua cunhada, mas o rei casou com a sua cunhada, e isso era um pecado. Mas João não escondeu a verdade da palavra de Deus porque estava na frente do rei. João sabia que ele pagaria um preço por isso, mas ele preferiria pagar um preço falando a verdade do que viver numa hipocrisia eterna. Nesse ponto, como nós estamos? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos os responsáveis por fazer o ID de Cristo. O ID de Cristo não é para qualquer outra organização nessa terra, é para a igreja, é para nós essa ordem. Como nós estamos nesse quesito de falarmos a verdade da palavra de Deus aonde quer que nós estejamos? João ele não estava preocupado se ele iria perder o seu emprego. João não estava preocupado se ele iria perder a sua família, seus amigos ou até mesmo a sua cabeça. Nada calaria João Batista numa situação daquela. Creio que muitos de nós vivemos numa sociedade onde a iniquidade tem aumentado a cada dia. Isso é fato. E não é muito difícil nós estarmos vivendo em ambientes pecaminosos. Não que estejamos praticando o pecado, mas às vezes no trabalho, em qualquer lugar onde você esteja, talvez você está presenciando algum tipo de pecado eminente e evidente ali. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua postura quando perguntam a sua opinião? É apenas, deixa para lá, eu faço o que você quiser. Ou você se posiciona como um cristão? Será que é onde você vive te conhecem como um cristão? Isso é muito importante.
João, ele perdeu a sua cabeça por falar a verdade. Nós não estamos aqui falando mentira, nós não carregamos uma palavra mentirosa, nós carregamos a verdade, que é a palavra de Deus. Não tem o porquê nos envergonharmos e temermos alguma coisa. Porque se nós não pregarmos para as pessoas, quem é que vai fazer isso? Se os cristãos se conformarem com este mundo, quem é que vai fazer a diferença? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, isso é um impacto diferente nas trevas. Nós estamos aqui para ser luz, nós estamos aqui para dar gosto, nós estamos aqui para sermos diferentes. Mas se nós não fizermos o nosso papel, quem é que vai fazer? Por isso que sempre volto a pergunta, quem é você? E qual o seu papel aqui nessa terra? João, ele fez tudo isso que nós estamos falando, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia em quem ele cria. Esse é o nosso papel. O Evangelho nos coloca na contramão do mundo, e isso é fato. Estranho seria se não nos colocasse na contramão do mundo. Mas ser sal e ser luz é diferente. Talvez você, para manter as aparências, ou manter uma amizade, ou manter um emprego, ou manter alguma coisa assim, se sujeita a muitas coisas erradas. Deus não está se alegrando disso. Porque não existem dois de você, existem apenas um. Ou você é cristão aqui e lá fora, ou você não é cristão. Não existiam dois João Batista. Não existem dois João Vitor. Existe só um. Ou nós somos o que nós somos, ou nós vamos ser levados pela maré, como a Bíblia diz. Aquele que não tem convicção no que crê é levado de um lado para o outro pelas ondas. Então se posicione. Custe o preço que custar. Se posicione. Porque é isso que Deus espera de nós. Porque se nós não nos posicionarmos, nós seremos cobrados por isso. Tem mais um texto só, 2 versículos para nós lermos, que está lá em Mateus. Vou colocar aí Mateus capítulo 11, versículo 10 e 11, só para nós estarmos indo para a conclusão dessa mensagem. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará um caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Aí tá bom. João fez milagre? Fez? João não fez milagre nenhum. João não fez cego enxergar. João não fez coxos andarem. João não multiplicou pães. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? O próprio Deus encarnado, o próprio Cristo disse: em verdade eu vos digo, do meio dos nascidos de mulher, porque ele não se colocava no meio, porque Jesus era um fruto do Espírito Santo no ventre de Maria. Olha, os nascidos naturalmente de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. E nós vemos Moisés, que Deus fez tantas coisas por meio daquele homem, Josué, Elias, Paulo, Pedro e tantos outros. E o próprio Cristo classificou João Batista como o maior deles. Isso mostra uma coisa: Deus não precisa fazer você abrir mar vermelho nenhum para ele ver que você é um servo fiel. Você não precisa multiplicar pães, você não precisa transformar água em vinho e acontecer coisas extraordinárias através da sua vida, que infelizmente é o que muitos buscam, para Deus olhar para você e ver que você é um servo fiel. Porque na simplicidade de João, na autenticidade de João, sendo alguém ousado que pagava o preço, independente do que for, Jesus mesmo considerou isso como maior do que qualquer outro. E foi simples. O Evangelho é simples. A vida com Deus é simples. As pessoas que querem complicar. Seja quem você é. Saiba primeiro, pergunte para Deus: quem eu sou de fato? Qual é o meu papel aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? E isso já é 50% do caminho andado. E daí seja autêntico. Pague o preço
independente da situação, mas fale o que a palavra de Deus diz. Se posicione em meio às trevas, é isso que o mundo espera de nós. É isso que Deus espera de nós, posicionamento. Identidade, assim como Daniel, quando estava na Babilônia e foi levado cativo, estava diante da mesa do rei Nabucodonosor e ele disse: eu decido não me contaminar com essa comida. E era um jovem. Eu decido, não vou me contaminar. Eu decido, eu tenho um Deus, eu sei quem eu sou. Isso se chama identidade cristã. Seja quem você é em qualquer lugar onde você estiver, mas seja a luz e seja o sal da terra, que é isso que Deus espera de cada um de nós. Postura. Esse é o nosso papel. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a atenção. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e nos chama para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Obrigado porque o Senhor nos orienta. E nós vemos o mundo hoje, a iniquidade aumentando de todos os lados. E se nós hoje, cristãos, em pleno século 21, não estivermos convictos de quem somos e quem cremos, nós seremos levados pelas ondas. Que o Senhor não permita, Pai, que nós venhamos ser enganados por modinhas gospel. Que nós venhamos ser enganados por pastores e celebridades que não pregam a Tua palavra. Mas que nós venhamos a nos firmar na Tua verdadeira palavra e anunciar que o Senhor está voltando. E que o Senhor morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para dar salvação ao perdido. Nos dá postura e identidade, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos...